Está tudo ok? Já, ok. Conseguem-me ouvir, não é? Ora, boa noite a todos. Eu hoje trago aqui a felicidade como estratégia para a saúde mental e ainda bem que não houve apresentações, porque assim tenho a oportunidade de me apresentar a vocês e explicar um bocado como é que a felicidade entrou, ou o tema do bem-estar entrou na minha vida e como é que esta ponte é feita para a saúde mental. Eu comecei a minha vida profissional em Portugal, inicialmente na área do jornalismo e depois passei rapidamente para a área de telecomunicações. Eu sentia que era giro contar as histórias dos outros, mas era mais engraçado se pudesse fazer qualquer coisa da minha vida que permitisse ser história. Mas rapidamente percebi que não conseguia crescer muito mais no país e surgiu a oportunidade de ir para fora. E o ir para fora significou ir para os Emirados Árabes Unidos, onde estive cerca de um ano e pouco, mais exatamente no Dubai. E daí surgiu novamente uma oportunidade para ir para um sítio brutalmente diferente, para a África, mais exatamente para Angola, onde estive cerca de 5 anos. E entre estes dois países começou a surgir uma pergunta que me batia na cabeça, que é como é que as pessoas nestes dois locais são tão diferentes do ponto de vista da felicidade e vivem a felicidade de uma forma tão diferente. Especialmente porque no Dubai, quando eu lá vivia, o rendimento por dia per capita era de cerca de $105 por dia. E, no entanto, em Angola, onde aparentemente as pessoas, se pudessem, estavam em festa o dia todo e gostavam muito mais de conviver e estavam aparentemente muito mais alegres, o rendimento per capita por dia era de cerca de $5. E, portanto, o que é que fazia aqui a diferença? O clima não era, porque havia sol grande parte do ano e, portanto, o rendimento também não, aparentemente. O que é que fazia realmente ser tão diferente a forma como se vivia a felicidade e como se sentia a felicidade nestes dois países? E essa pergunta agravou-se, ou melhor, persistiu, quando surgiu o terceiro país onde tive a oportunidade de viver e trabalhar também, a Suíça. Essa então com um rendimento per capita de cerca de $185 por dia e, no entanto, aquilo que é felicidade para as pessoas na Suíça é totalmente diferente do que é felicidade nos outros países. E, portanto, entre esta experiência e uma crise de meia-idade, meti-me num doutoramento, mais valia ter partido uma perna em 2 sítios, teria sido menos doloroso, e decidi ir à procura de respostas para esta pergunta. Porquê é que a felicidade varia entre os países? E que variáveis são essas? E o que é que faz isto variar? Que explicações é que há para isto? E é assim que surge a Happyology, a empresa que fundei, que procura precisamente não só dar resposta a isto, mas ajudar particulares e organizações o seu bem-estar, baseado em ciência. E há tanto para fazer. E é isso que nos traz aqui hoje. Trago-vos aqui alguns dados relativamente ao nível... como é que está o nosso... E aqui vou referir só ao enquadramento em Portugal. E em termos de stress, não estamos muito mal. Com dados da OCDE, estamos no 3º nível, portanto, ainda no top, no ranking, mas no terceiro lugar, portanto, não muito mal. Contudo, o consumo de antidepressivos e o consumo de ansiolíticos, aí sim, somos historicamente campeões e somos campeões há anos. E é preciso olhar para estes dados com algum cuidado. Não é porque somos particularmente ou estamos particularmente mais deprimidos que os outros países, não. Isto acontece por uma razão simples, porque é necessário dar resposta às pessoas que entram em consultas médicas e que não têm uma resposta do ponto de vista do número de profissionais, psiquiatria e psicoterapia adequada, portanto, em número, no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, acaba por se recorrer à prescrição destes dois tipos de fármacos para, no fundo, garantir que as pessoas conseguem ter uma vida minimamente funcional. Contudo, a situação não está propriamente animadora e trago-vos aqui alguns dados, estes focados em Portugal, mas garanto-vos já que a situação é igual no resto do mundo, e, portanto não há grande diferença. E trago-vos aqui um dado alarmante
que é um dado de um estudo do ano passado da Universidade de Lisboa, que afirma que 89,9% dos alunos sofreram de ansiedade em algum momento durante o seu período académico. A situação é também semelhante em alunos ou jovens antes de chegar à faculdade. E, na verdade, o que acontece é o seguinte. A academia pensava, até há 3 anos atrás, que a relação entre o bem-estar e a longevidade, portanto, e a nossa vida, o comportamento do bem-estar ao longo da nossa vida era uma curva em formato de U. E, portanto, isto significava que, quando somos muito novos, o nosso bem-estar está cá em cima, depois passamos pela tal crise da meia-idade entre os 40 e os 50 anos e está já aqui por baixo, e depois, não havendo, obviamente, nenhuma situação de saúde e, portanto, de mal-estar, o nosso bem-estar tenderia a recuperar até ao final dos nossos dias. Contudo, com estes dados que nos aparecem relativamente à saúde mental nos jovens, o que se verifica e o que a Academia acaba por descobrir é, afinal, esta curva não tem adesão. Afinal, os nossos jovens não começam cá em cima, estão algures aqui. E a Academia, neste momento, não tem respostas de como será aqui para a frente. Vamos ter que acompanhar estes jovens e perceber como é que o seu bem-estar se vai refletir ao longo dos anos para perceber de que forma é que esta curva se comportará. Não são só os jovens, os adultos também não estão bem. Este último estudo, que foi publicado o ano passado, dos ecossistemas de ambientes de trabalho saudáveis, este relatório afirma que cerca de 80% dos trabalhadores têm pelo menos um sintoma de burnout, enquanto 63% desta amostra apresenta pelo menos sintomas. E agora que já vos deixei a todos bastante deprimidos, vamos a soluções. E soluções na ótica do bem-estar. Eu trago-vos aqui um modelo da professora Sonia Lyubomirsky, que no fundo diz que o nosso bem-estar é composto por 3 fatias de uma tarte. Uma que nós não temos qualquer controle, e essa fatia é a nossa genética, e, portanto, ou nascemos com uma genética mais predisposta ao bem-estar e estamos bem, ou se nascemos com essa genética não há muito que possamos fazer. Há ainda uma outra fatia que se refere às circunstâncias em que nos encontramos. Se estivermos num enquadramento de guerra, naturalmente é muito mais difícil encontrarmos bem-estar, não é impossível. Da mesma maneira que se estivermos numa situação com uma crise financeira muito grave, também é difícil encontrarmos bem-estar. E há finalmente uma última fatia, e essa sim é que nos interessa e é que eu trago aqui hoje para trabalharmos um bocadinho, que é aquilo que é a nossa atividade intencional. É o que nós podemos fazer para alterar e para melhorar o nosso bem-estar. Ignorem as percentagens, a Academia discute estas percentagens, acha que não é bem assim, mas não há discussão relativamente às fatias que ali estão. E, portanto, o que é que podemos fazer intencionalmente? É trabalharmos aquilo que são as nossas competências para o bem-estar, as chamadas happiness skills. E eu trago-vos aqui 4, as mais importantes. E começo por aqui pelas relações significativas. O que são relações significativas? Não é o online, não é as apps, não. São as pessoas com quem verdadeiramente podemos contar. E eu trago-vos aqui um estudo, o estudo mais longo feito na área científica, que é o Harvard Study of Adult Development. Este estudo já tem mais de 75 anos e compreendeu no início cerca de 750 homens. Parte deles finalistas de Harvard e um outro grupo dos bairros mais carenciados da zona de Boston. Eles acompanharam estes homens durante 75 anos, com vários inquéritos de saúde e outros, acompanharam a constituição das famílias, etc. E chegaram à conclusão, ao final deste tempo, que, de facto, o melhor preditor de bem-estar e de saúde física e mental são, de facto, as relações significativas. Quem tem boas relações de amizade, proximidade, casamentos sólidos, que não quer dizer que as pessoas não refilem umas com as outras. Isso é bom.
mas que saibam que a outra pessoa está lá quando a coisa fica difícil. Isto, de facto, é o preditor mais importante e que contribui inclusivamente para a longevidade. E, portanto, trago aqui um desafio para todos vós. E isto é para ficarem com isso na cabeça. Por favor, pensem rapidamente, se passarem por uma situação bastante complicada, a quem é que ligariam às 3 da manhã e quem seria a pessoa que vos ia atender do outro lado do telefone? Fica a pergunta e já cá voltamos. Segunda competência, gratidão. Esta é provavelmente das minhas favoritas. É fundamental praticarmos a gratidão. E os estudos científicos são muito claros. Mesmo que deixemos de praticar, os efeitos que a gratidão exerce na nossa vida prolongam-se por mais de 6 meses. E há vários exercícios que podemos fazer, muito fáceis de integrar na nossa vida. E dou-vos aqui um exemplo. Não custa nada e podem partilhar isto nas vossas casas, com as vossas famílias. À hora de jantar, digam em voz alta 3 coisas pelas quais são gratos e foram gratos nesse dia. E não precisa de ser uma coisa grande, não precisa de ser uma casa nova, aquele carro que tanto se desejava, a promoção. Não. A gratidão está nas pequenas coisas do nosso dia-a-dia. Está num dia de sol, está nos passarinhos a cantar, está num sorriso de um desconhecido. E, portanto, agora trago aqui um exercício para a sala, que é para as pessoas que vieram acompanhadas, eu vejo aqui algumas pessoas que trouxeram companhia, por favor, olhem para a pessoa com quem vieram e olhem no olho. Digam por que razão essa pessoa é importante na vossa vida, o quão importante é e o quão gratos estão que ela esteja na vossa vida. E se essa pessoa for a das 3 da manhã, juntem as duas coisas, por favor. Obrigada. Vamos voltar, que eu tenho aqui um cronómetro que é imperdoável. Muito bem. Generosidade, outra competência para o bem-estar que é fundamental. O Dalai Lama, quando esteve há muitos anos em Portugal, acabou a sua palestra na aula magna e houve um jovem que falou com ele e comentava com ele a dificuldade que estava a passar, o sofrimento, que já tinha pensado no suicídio mais do que uma vez, e perguntava ao Dalai Lama: olha, estou desesperado, o senhor tem algo, estou a pensar cometer o suicídio, o senhor tem alguma coisa, Sua Santidade, tem alguma coisa que me recomende fazer? E a resposta do Dalai Lama foi: dê. E de facto a generosidade permite não só o efeito multiplicador que todos conhecemos, mas permite colocar-nos e perspectivarmos os nossos problemas em relação aos outros, às pessoas que nos rodeiam e, acima de tudo, permite que relativizemos aquilo que estamos a passar. E, portanto, generosidade não é necessariamente dar dinheiro. Generosidade é dar o nosso tempo, dar a nossa disponibilidade, a nossa atenção. E, portanto, é colocar, eventualmente, os nossos talentos ao serviço do outro, dos outros, da comunidade ou de uma causa. Finalmente, propósito. Propósito, aquilo que viemos fazer aqui, aquilo que gostaríamos que os outros nos dissessem ou dissessem de nós quando já cá nós estivermos. O nosso elogio fúnebre. O que é que gostaríamos, que marca gostaríamos de deixar aqui? Que atividade é que nós desenvolvemos que nos deixa em flow, que não sentimos o tempo a passar? Descobrir o nosso propósito ou viver o nosso propósito é, de facto, uma competência para a felicidade fundamental. Finalmente, deixo-vos aqui com outras receitas para o bem-estar bastante práticas, de fácil aplicação no dia-a-dia. Divirtam-se. Não custa nada, não é preciso estar à espera de grandes celebrações, podemos aproveitar as pequenas vitórias do dia-a-dia e trabalhamos tanto, temos direito a isso, mimem-se, divirtam-se, desliguem-se,
Desliguem o telefone, desliguem as redes sociais, criem hábitos de corte com o telefone, sejam diários, sejam semanais ou mesmo nas férias. Evitem o fear of missing out, o chamado FOMO, e aproveitem ou descubram aquilo que é o joy of missing out, também chamado JOMO. Combatam, e isto é uma nova tendência, esta história de andarmos com os fones nos ouvidos, e há bocadinho falávamos do som, fones nos ouvidos e o telemóvel na mão, como se criássemos aqui uma redoma que não permite o contacto com o contexto em que nos encontramos, com a rua, com as pessoas que se cruzam connosco. Fear of taking part. Tirem os fones dos ouvidos, ergam a cabeça, aproveitem a Avenida da Liberdade, tanta coisa para ver. Finalmente, claro, dormir, fundamental, uma boa higiene do sono, maravilhoso, e isto os estudos científicos são muito claros em relação a esta matéria. Evitem junk food. Está provado que a junk food acaba por, ou a fast food, como quiserem, acaba por contribuir para a ansiedade e até mesmo para a depressão. Aumenta o stress. Obrigada a todos. Prazer estar aqui e até breve.